Boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo de hoje, daqueles vídeos diários que eu estou fazendo, né? Estou procurando trabalhar bastante nas questões que estão envolvidas aí nesses pleitos das eleições presidenciais e de governadores, de deputados e assim por diante, mas agora mais focado na questão das eleições presidenciais. No último vídeo, eu comentei alguma coisa. Cheguei a comentar alguma coisinha sobre desinformação e contra-informação, contra-inteligência, assim por diante. E só que não me aprofundei muito, porque a gente ia falar sobre outras questões aí envolvidas no debate, que foram tratadas lá e da forma como deveriam ter sido, talvez, né, desenvolvidas, né, pelo pessoal do PT, auxiliando o Lula. E eu fiquei também de uma proposta de, nesse vídeo, falar sobre a questão das desinformações, né, desinformação, a contra-informação, contra-inteligência e assim por diante. Esses assuntos que envolvem, são muito atuais. Hoje em dia não envolve só questão política, propriamente dito, política pública ou a política que envolve os governos em si, mas também as empresas. Muitos estão utilizando empresas, isso aí eu já vi sendo utilizado, já trabalhei muito com essas questões estratégicas também. E é uma ferramenta muito forte, muito poderosa. Eu acredito que talvez seja a ferramenta mais poderosa que existe para se trabalhar, porque trabalha diretamente com a mente das pessoas, né? E com consciente, subconsciente e assim por diante, tá? Estão ligados a questões de teoria de informação e uma série de detalhes disso daí. Eu não vou falar muito em detalhes sobre essas questões de teoria de informação, mas mais focado na questão da desinformação, da contra-informação e assim por diante, né? E o que envolvem as eleições presidenciais e como eles estão tratando disso, tanto de um lado como de outro. Bom, questão da desinformação. Desinformação é uma informação que ela é usada, que ela geralmente é uma informação falsa, né? Que é usada para manipulação, né? E quando você tem geralmente uma desinformação, não tem um fato, né? Não tem alguma coisa verdadeira que proporcionou exatamente aquela desinformação, mas alguma coisa, muito provavelmente uma verdade pode estar oculta nisso, tá? Isso é muito usado também com relação à contra-informação também, com estratégias de contra-informação, de contra-inteligência, que seria que o uso dessas desinformações, de ações de notícias falsas, de produção de conteúdos de informação falsa, né, inverídica ou que seja de alguma forma manipulada ou intensificada ou reduzida ou transformada de alguma forma para que um determinado grupo tenha as vantagens. Então, dessa forma a gente pode conceituar a questão da desinformação, né? E a desinformação, ela tem, dentro do aspecto dos processos retóricos envolvidos, tem vários aí que a gente pode ver, né? A gente pode apelar para o medo, né? A gente pode apelar para autoridade, a gente pode apelar para eufemismo, a gente pode apelar para adjetivos específicos, a gente pode apelar para imagens específicas, né? A gente pode apelar para uma série de coisas, de semiótica, uma série de detalhes. Por quê? Isso é importante. Isso é importante porque a gente quer impactar as pessoas
E através desses mecanismos, dessa ferramenta de desinformação, em que eu uso todos esses processos de retórica e tudo mais, eu consigo atingir as pessoas, né, dentro do seu subconsciente, seu consciente, assim por diante. Né? E um dos principais mecanismos da desinformação, tá, é o apelo para o medo. O apelo para o medo é um mecanismo muito poderoso, e principalmente quando a gente está vendo no cenário atual, que é um cenário que existe praticamente uma infodemia, né, que seria uma enxurrada de informações, e essas informações são elas estão sendo dissipadas na sociedade, né? No caso do Brasil, em toda a sociedade brasileira, em todos os níveis da sociedade brasileira, com a utilização das redes sociais, né, com as mídias também, as mídias oficiais, as mídias as mídias tradicionais, que costumo dizer, assim por diante, as empresas, né, aos templos religiosos, uma série de estruturas que estão envolvidas aí. Todas essas estruturas, elas estão sustentando, né, estão formando um ecossistema de desinformação. Esse conceito de ecossistema de desinformação é principalmente utilizado pela Rússia hoje em dia, e não é porque ela é utilizada hoje em dia pela Rússia, ela já vem, né, sendo utilizada pela União Soviética, por exemplo, não no exemplo da União Soviética, tá? Tem muitos outros lugares que utilizaram, desde os primórdios da União Soviética, né? E foi muito utilizado, tá? Os mecanismos, inclusive, de subversão de estados para que fossem presentes fossem na formação da própria União Soviética, né? Foi muito utilizado esses mecanismos de desinformação, né? E desestruturação social e assim por diante de um determinado país para uma agregação, no caso um grupo de países como a União Soviética. Tá? Isso não é uma novidade do mundo, em nenhuma situação, não é só, a gente está falando da União Soviética, mas não é... Quer dizer, mas eles têm uma pós-graduação nessa questão. São muito especializados nisso, e isso ameaçou sempre muito os Estados Unidos, então, através entre as agências de inteligência, entre a KGB e a CIA e assim por diante, entre outras agências de inteligência no mundo. Mas no caso, hoje em dia, a Rússia ainda trabalha muito com desinformação. Mas por que eu estou falando da Rússia aqui? Porque eles têm um conceito lá de desinformação, de ecossistema de desinformação, né? Inclusive, isso daí é visto pelo GIC, que é o Global Entanglement Center, que é dos Estados Unidos, que faz uma espécie de acompanhamento e trabalho de contra-desinformação. Porque o ecossistema de desinformação da Rússia hoje em dia, ele foi construído, né, já muita experiência que eles têm, né, de uma forma que ele é formado por vários pilares dentro desse ecossistema de desinformação. E esse ecossistema de desinformação que envolve, como eu disse antes, né, sistemas de servidores proxy, sistemas de mídias tradicionais, sistemas de mídias oficiais governamentais, sistemas das empresas trabalhando para sistemas empresariais trabalhando com a desinformação, sistemas militares, e assim por diante. Uma série de elementos ali dentro que trabalham de certa forma muito coordenados, tá?
E em alguns momentos parecem até que trabalham de forma meio antagônicas um com o outro. Parece até que eles estão uma espécie de fogo amigo, mas na verdade eles estão trabalhando juntos. Então é um trabalho de inteligência muito poderoso, né? E que estrutura um ecossistema de desinformação muito, muito forte, né? Bom, continuando aí nessa questão da desinformação, o conceito em si, existem alguns elementos, né, desse ecossistema, as pessoas que operam bastante desinformação, fora esses que eu comentei, que são aqueles pilares do ecossistema de desinformação, tem a questão dos spin doctors, né? Spin doctors são os operadores, né, dessa manipulação da informação, né? E esses spin doctors são responsáveis por exatamente qual tipo de informação e como ela vai ser apresentada, né, nesses pilares de desinformação, para que ela tenha um determinado efeito, tá? Isso aí é tão meticuloso, né? Tão meticuloso, porque muitas vezes você pode ir trabalhando com estratégias, dependendo qual é o seu objetivo, né? Mas elas são muito sutis muitas vezes, e as pessoas acabam comprando essas ideias, mesmo que elas sejam até muito disfarçadas, né? No Brasil, vamos agora falar um pouquinho da questão do Brasil, hoje em dia, né? Como eu estava citando para vocês, a gente está vivendo uma infodemia, né, de desinformação, tá? E é uma quantidade imensa de desinformação sendo desaguada na sociedade de uma forma absolutamente deslocada, né? E até a gente já sabe, inclusive, é fato, eu não estou falando de uma forma parcial aqui até, mas eu tenho, lógico, um lado que eu acho que é o lado da democracia, que eu já cansei de falar para vocês em outros vídeos, mas eu estou falando de uma forma geral. E essa informação desaguada tem uma quantidade imensa vindo da área do bolsonarismo, uma quantidade de desinformação absurda, né, em uma quantidade de desinformação muito grande, muito forte, tá? E que eles têm mecanismos nesse pilar que eles montaram um ecossistema de desinformação muito poderoso, né? Então, nesse ecossistema de desinformação bolsonarista, tá? Uma das coisas que vai chamar a atenção da gente aqui é o seguinte: bom, primeiro porque esse meio desses trabalhos com desinformação, contra-informação, e inteligência contra inteligência, são ferramentas, inclusive ferramentas de guerra. E quando a gente fala ferramentas de guerra, a gente lembra de militar, né? Então, quando você entra de militar, o militar não necessariamente está brigando com as armas propriamente ditas físicas, armas com pólvora, com não sei o que, não. As armas muito poderosas hoje são as guerras de informação. Isso não é hoje, tá? Isso aconteceu em muitas guerras, né? Tinham guerras que você jogava papelzinho em cima da população, né? Tentando amedrontar e assim por diante. Isso é uma desinformação, tá? É uma estratégia tem estratégia de contra-informação envolvida, como já ocorreu, por exemplo, na invasão do dia D, em que se foi passada uma informação para as tropas alemãs, né? A informação como chegou nas tropas alemães foi de que a quantidade de efetivo militar, né, tanto de equipamento como de homens, seria muito maior e muito mais poderoso do que realmente foi. E isso é uma estratégia de contra-informação, e isso desestabilizou, tá?
o exército alemão. Então, quer dizer, se você pensar que essas coisas já ocorreram na Segunda Guerra, na Primeira Guerra, em guerras do passado e assim por diante, em centenas e centenas de anos. Então, é algo que existe, mas em questões de intensidade, lógico que foram muito diferentes do que são hoje. Hoje, como a gente vive uma era da informação, é lógico que a informação e a contra-informação e assim por diante tem um poder muito maior em atingir os objetivos de conquista de algum grupo ou de derrubada de poder, desestruturação social e assim por diante. Então, todas essas ações são hoje conseguidas através de um trabalho de contra-informação, um trabalho de inteligência, um trabalho de desinformação, um trabalho de estruturação de um ecossistema de desinformação. Então, é isso que ocorre hoje em dia, principalmente, né? Então, hoje no Brasil, nós vivemos uma estrutura nós estamos vivenciando, né, a existência de um ecossistema de desinformação muito forte. E como eu havia dito para vocês, a questão do militar, quer dizer, o ecossistema de desinformação hoje, tá, aqui no Brasil, né, é muito poderoso e envolve os militares no meio. Mas por que envolve os militares? Porque o sistema de desinformação, o ecossistema de desinformação estruturado é um ecossistema do governo atual. Esse governo atual é intimamente ligado aos militares. Tá? E ele mesmo, o próprio Bolsonaro, é militar. Ele fez, inclusive, academia militar. Então, o militar que fez academia militar teve formação com isso. Ele sabe, dentro de uma guerra moderna, quais os mecanismos de controle, quais os mecanismos de desestruturação social, mecanismos de guerra, né? Estratégias de guerra. Nessas estratégias de guerra, tá, você tem essas questões da desinformação como uma prioridade. Ela vem antes de você ter qualquer ação bélica propriamente dita. Por quê? Porque ela é muito barata, né? Ela pode realmente fazer uma desestruturação social e antes do bélico as pessoas muitas vezes elas não são atingidas propriamente dita. Então a guerra é uma estupidez, seja qual for ela, tá? Porque de alguma forma, seja ela uma guerra de informação ou uma guerra bélica propriamente dita, tem pessoas que sofrem isso aí e vão acabar perdendo suas vidas e assim por diante. Tá? Porque a desinformação ela é responsável por você muitas vezes não, aliás é um dos objetivos. Um dos objetivos de desestruturação social é essa segregação, né, da sociedade. Então hoje em dia está se vendo muito casos assim, de ataques racistas. Né? Hoje em dia você está tendo uma série de demonstrações de ódio que foram provocados por esse ecossistema de desinformação. Tá? Eu vejo muitas pessoas relativizando, porque os dois lados, não tem isso, não é bem isso não. Quem vem acompanhando precisamente os acontecimentos no Brasil sabe que o Bolsonaro tomou uma carona na questão da Lava Jato, tá? As pessoas estavam de alguma forma vítimas de desinformação sobre a questão do governo PT. Eu sei que existia uma série de coisas lá, depois a gente vai discutir isso, mas elas foram vítimas de desinformação, estão preparando uma ascensão de outro candidato, que não é o Bolsonaro. De repente apareceu um cara correndo pela paralela, com as ideias que algumas pessoas podiam considerar, olha, ele é o libertador da pátria, falando em Deus, pátria e família, né? E aí ele deu voz para um monte de gente que já existia aqui no Brasil, de uma estrutura também que é de pessoas que tinham em si também um preconceito velado. A gente o Brasil sabe que é um país que tem muito esse problema, mas ele deu voz a isso.
Então, porque ele usou de mecanismos muito fortes de desinformação nas redes sociais, tá? E aí deu no que deu. Ele foi parar na presidência da República. E é um cara que, se você for ver a vida dele, né, ele sempre buscou, na verdade, ganhar dinheiro. Na verdade, o que ele queria é ganhar dinheiro. Ele não tem ali nenhuma ideia de transformar uma sociedade ali, ou um grupo de pessoas. Não, ele nunca teve isso. Na verdade, ele quis achar uma forma de se dar bem, né? Se projetar de alguma forma, uma vaidade e um narcisismo absurdo, e assim por diante. Tem uma série de detalhes da vida dele. Mas não é assunto direto particular a questão dele aqui agora, mas ele usou de todo esse mecanismo de desinformação através principalmente das redes sociais. Quer dizer, ainda a gente não podia falar ainda num pilar, necessariamente num pilar, não, num ecossistema de desinformação muito sofisticado ainda, porque nós tínhamos principalmente nós tínhamos muitos elementos nas redes sociais, né, que eu acho que foram mais ali os que entraram nessa história, né? Mas agora nós temos algo um pouco mais sofisticado, um pouco não, bem mais sofisticado, tá? Nós temos nesse ecossistema de desinformação, nós temos além da mídia, tá? Que eu já vou falar detalhes dessa mídia, tá? Além da mídia que está com ele, que ele aliás, isso é uma característica inclusive do tipo de ecossistema de desinformação que tem na Rússia. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Você imagina o seguinte, você tem uma mídia aqui no Brasil que, ao mesmo tempo que os bolsonaristas acham que ela é contra o Bolsonaro, né, na verdade ela é a favor do Bolsonaro. Então ele confunde o pessoal. O pessoal acha que o Bolsonaro mesmo diz que a mídia, não sei o que, a mídia isso, a mídia aquilo. Ele fala isso nas lives dele, mas tem muita mídia que está do lado dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a CNN. A CNN é uma mídia que está do lado do Bolsonaro. Mas você percebe lá dentro, tem jornalistas que comentam o outro lado, não sei o que, mas ela é nitidamente do lado do Bolsonaro. Você percebe até como a forma, o formato de transmitir a informação que eles têm. Tá? Quando eles vão falar, por exemplo, da agenda do candidato, isso é um mecanismo de desinformação. Esse é um mecanismo de desinformação. Esses aí são pilares desse ecossistema de desinformação que eu estou falando. Tá? Então, eles vão lá, por exemplo, olha, eu tô aqui, não, porque o Bolsonaro, isso aqui, eu tô com o pessoal da campanha do Bolsonaro aqui no meu WhatsApp, a jornalista falando, tô com o pessoal do Bolsonaro aqui, aquele pessoal que ela tá no WhatsApp são os spin doctors da campanha do Bolsonaro. Né? Então esses spin doctors, eles vão moldar exatamente como ela tem que passar a informação ali, a informação da agenda do Bolsonaro. E aí eles vão passar da forma como eles querem, porque eles sabem que eles têm que receber daquela forma, e eles transmitem lá aquelas imagens. Se você perceber, fala assim, agenda vamos fazer a da agenda do Lula. Aí fala, da agenda do Bolsonaro fica, vamos supor, 5 minutos falando da agenda dele, botando foto o tempo todo do Bolsonaro atrás. O tempo todo. E aí do Lula, né? Porque o Lula vai estar no céu. Não aparece nem foto às vezes do Lula. Quando pinta uma foto, a maioria das vezes aparece foto do Bolsonaro atrás, aquelas fotos, né, de herói, de não sei o que, papapá. A gente percebe isso. Isso é claro, para quem está acompanhando e está um pouco treinado nessas questões, você percebe isso assim, claramente, escancaradamente, né? É escancarado o negócio. Então, esse tipo de informação, de desinformação, é realizada por um desses pilares do ecossistema de desinformação bolsonarista, que a CNN é uma das que faz parte. Não é só ela.
Tem outras que são mais descaradas ainda, SBT, Record, até a Bandeirante. Agora nós vamos falar da Bandeirante, né? Também é um dos pilares do ecossistema de informação. Teve o último debate, ficou claro isso. Ficou claro. Mas como ficou? Ficou claro o seguinte, uma coisa muito sutil. Se vocês perceberem, mudou o formato, eles apresentaram um formato novo. Aí eles colocaram o Lula e o Bolsonaro ali, eles deram um formato de presente para o Bolsonaro. Deram um formato de presente para ele. Por quê? Tudo envolve, na desinformação, a gente não está falando só de coisas faladas, ou coisas lidas, ou coisas escutadas. Não, a gente está falando de coisas vistas. Estamos falando de imagem. De imagem. A imagem é uma poderosa desinformação. Ela é muito forte. Não é só você falar, né? Mas você mostrar, né? É uma forma muito poderosa de você trabalhar a desinformação. E aí eu tinha falado para vocês sobre a questão dos vários mecanismos de retórica que tem. Então eu posso dizer lá, apelo à autoridade, apelo ao medo, apelo a uma imagem exacerbada, apelo a uma imagem reduzida, apelo a negativismo, apelo a revisionismo histórico. Tem uma série de detalhes, de mecanismos retóricos que são fundamentais para a desinformação. E eu vou falar um pouco também da questão do revisionismo e do negativismo, que é uma coisa muito utilizada pelo bolsonarismo. Muito utilizada, o tempo inteiro, né? E aí quando você fala desses mecanismos da imagem, do audiovisual, tudo mais, quer dizer, a própria imagem, quer dizer, o posicionamento do Lula, que é um cara mais baixo, do Bolsonaro um cara mais alto, colocou numa condição muito desfavorável no debate. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, pessoal. Tem a ver. Isso tem a ver. Tudo isso é poder, né? No cinema, o cinema usa muito isso. O cinema, quando você faz um contra-plongé, um plongé, depois um contra-plongé, você está querendo mostrar coisas diferentes. Tá? Você pode estar querendo, respectivamente, demonstrar uma pessoa reduzida ou uma pessoa grandiosa. Então, isso é uma linguagem. É uma linguagem. Então, a forma de você passar essa informação, de você transmitir essa informação, ela é muito poderosa. Então, existiu essa desinformação, e essa desinformação é o tempo inteiro colocada, principalmente pelos os meios os mídias tradicionais que eles dizem, né? Vai, televisão, tal, não sei o quê. Tem muitas que colocam assim. Outro pilar de desinformação fortíssimo que está existindo agora, eu estou vendo uma enxurrada, uma infodemia de informações que estão publicadas em sites rurais do agronegócio, que estão ligados ao agronegócio de alguma forma, mostrando as virtuosidades das exportações, umas coisas. Aí você percebe o número de pessoas que ficam ali, nossa, graças a Deus, que Deus é bondoso, que o nosso mito é maravilhoso, que não sei o que, uma coisa doentia, pessoal. Uma coisa doentia. Uma coisa completamente patológica. Então, por que é patológico? Porque aquilo tudo é produzido. É tudo maquiado, né? É uma intensificação, uma exacerbação da imagem, ou uma maquiagem de números, ou se não até a própria apresentação falsa de números, muitas vezes, ou meia-verdades. Tudo isso é desinformação. Tudo isso é colocado de uma forma muito negativa. Aquele lá que estavam propagando do Lula, negócio do CPX, que é o complexo, isso é desinformação pura, aquilo, um absurdo, né? Quer dizer, se criou
uma imagem. É a mesma coisa que assim, quando você colocar o CPX ali, que é do Complexo do Alemão, é a mesma coisa que você falar que todo corintiano é da Gaviões da Fiel. E de repente alguém na Mancha Verde ataca esse corintiano porque fala que ele é da Gaviões da Fiel. E não é verdade. Tem muito corintiano que pode não ser da Gavião do Fiel. E tem muito cara que é palmeirense que não é da Mancha Verde. Então, eles se utilizam de meias-verdades, de informações assim deturpadas da própria verdade para utilizar como desinformação. Né? Então, esses elementos são muito, muito poderosos. Né? O Bolsonaro, ele tem muita... Ele utiliza o tempo inteiro, e não só ele, todo mundo do governo dele, tá? Utiliza o revisionismo histórico o tempo todo. Eles negam a história, eles negam, por exemplo, que existiu o Holocausto, eles negam que existiu escravidão, uma coisa absurda. O Bolsonaro negou várias vezes que existiu escravidão, ele nega que crianças morreram de Covid. Sabe, ele nega isso na cara dura. E o pior é que as pessoas não conseguem, assim, entender que isso tudo é muita mentira. Ele mente o tempo inteiro. Né? Ele age com desinformação o tempo inteiro. E é proposital. Ele faz isso de propósito. E as pessoas que estão no governo dele também trabalham isso propositalmente. Quer dizer, propositadamente. Todos eles, eu estou falando assim do General Heleno, estou falando aqui do Felipe Martins, estou falando do Carluxo, estou falando de todos esses caras que estão em volta dele, da Carla Zambelli. A Carla Zambelli, pessoal, ela é formada em estratégia empresarial. Ela sabe disso aí. Ela sabe desses detalhes, cara. Ela conhece essas questões que envolvem a desinformação e o poder disso. E ela age junto com aquele cara lá, o Carluxo, eles agem como spin doctors. Eles são spin doctors desse ecossistema bolsonarista de desinformação. São, sim, são eles que articulam isso. Tá? Não só eles, mas muitos militares que estão com Bolsonaro. Tá? Então, eu falei do revisionismo histórico, que eles querem transformar a história. Né? Então, eles falam lá, por exemplo, não existiu o Holocausto. Eles estão querendo mudar a história, estão negando a história, o acontecimento do Holocausto. Ou o nazismo não é de direita. Isso aí é revisionismo histórico, é um absurdo. Sabe? Tem umas coisas assim que eles vêm falar que é desinformação pura. Desinformação pura. E a gente está chegando num nível absurdo que as pessoas estão completamente... já estão se desestruturando. Né? Você vê aí, eu vi hoje recentemente aí o seu Jorge lá sendo atacado lá no Rio Grande do Sul por racismo. Daí mais um outro rapaz lá que mora num prédio também sendo atacado por racismo. Quer dizer, as pessoas... Né, e notadamente aquelas pessoas que são bolsonaristas, tá, elas estão atacando a sociedade. Elas estão atacando as outras pessoas com essas questões racistas, com as questões de preconceito de classe, né, porque elas estão sendo vítimas fáceis da desinformação bolsonarista. Bolsonaro deve estar dando risada disso tudo. Essas questões que aconteceram agora, recentemente, da menina lá de 14, 15 anos, venezuelanas lá, isso é uma outra forma de desinformação que ele já usou. Quer dizer, ele não explicou para ninguém o que ele tinha feito, o que ele estava fazendo lá, que eu, na minha opinião, da forma como ele age nesse sistema nessa estrutura, nesse ecossistema de desinformação, ele estava procurando, estava caçando uma forma de tentar montar alguma coisa para afetar o PT ou o Lula através disso aí. Isso é uma das formas. Ele não soube explicar isso. Ele não soube explicar o que ele estava fazendo lá, né? E ainda está tentando de tudo quanto é jeito, arrumando
um monte de elementos falsos aí, como uma espécie de uma contra-informação, né? E não conseguiu explicar para ninguém. Não conseguiu. Aí num debate eu achei que aquilo foi uma grande falha do PT, na minha humilde opinião, tá? Eu acho que eles poderiam ter, já falei isso no vídeo anterior, mas vou repetir um pouquinho, eles poderiam ter trabalhado melhor aquela decisão do Alexandre de Moraes que considerou que o PT não poderia usar como propaganda política uma acusação de pedofilia. Tudo bem, eu acho que não podia mesmo, porque ninguém tem prova de que ele realmente era pedófilo, alguma coisa assim, mas o que eles poderiam ter utilizado ali na hora é: Bolsonaro, aproveita que você já está aqui para milhões de pessoas, uma audiência recorde, né? E explica para as pessoas o que você estava fazendo lá. Sem falar em pedofilia. Só explica pra gente. Tinha um monte lá de criança de 14, 15 anos, e o que um presidente da República de 60 anos estava fazendo lá. Quer dizer, isso seria uma forma, inclusive, de uma contra-desinformação. Um trabalho forte de contra-desinformação. Quer dizer, eles poderiam ter passado essa dica pro Lula aí na hora. Né? Insistir nisso. Poderia insistir nisso sem falar em pedofilia, sem atacar as decisões do Alexandre de Moraes. Porque o Bolsonaro usou isso como uma espécie de uma contra-informação. Ele usou isso como uma contra-informação. Por que como uma contra-informação? Porque a contra-informação, nesse caso, tinha o objetivo de esconder a verdade. E o que ele usou para esconder a verdade? Ele usou uma decisão do Alexandre de Moraes, que ele mesmo não acredita. Que é um cara que todo o tempo ele está tentando desacreditar. Quer dizer, desacreditar perante as pessoas. O tempo inteiro ele está fazendo isso. Porque eles realmente seguem aqui no Brasil, nessa ecossistema bolsonarista de desinformação, uma estrutura igual ao que acontece na Rússia. É uma coisa muito, muito preparada, muito articulada. E isso está sendo estrategicamente desenhado por pessoas que estão do lado dele. Não é só ele também. Ele, mas um monte de coisa, um monte de gente está do lado dele, principalmente essas pessoas que estão do lado dele. E que são piores que ele. Né? Então, eles têm um objetivo, o objetivo deles está claro. Eles querem transformar isso aqui numa autocracia e que todo mundo vai ficar beijando o pé do Bolsonaro. É isso que eles estão querendo. E eles estão usando de todas as táticas possíveis de desinformação que, se você pegar lá um jornalista, que inclusive foi da KGB, na década de 80, o Bezmenov lá, ele falava, das etapas de subversão, de desestruturação social, passa por isso. Antes da bélica, ainda passa a questão toda da desinformação. Essas agências de inteligência, elas trabalham dessa forma para você desestruturar uma sociedade. Então, primeiro você vai atacar as instituições dessa sociedade, instituições morais e tudo mais. Você vai atacar as instituições morais falando de moral, falando que você é o salvador da pátria. Que você vai resolver as questões morais da sociedade. E você pega e vai vender essa ideia e as pessoas vão comprar e depois elas estão ferradas. Né? Porque daí vem a parte que ele vai colocar aquilo que ele chama da moral dele. Né? E isso não foi explicado nunca. Né? Se a gente vê esse caso aí das meninas aí de 14, 15 anos, a gente não sabe o que aconteceu. A gente nem sabe quais eram as reais intenções dele. Tá? Aliás, a gente não sabe muita coisa que está guardada dentro daquele 100 anos de sigilo. Né? Então, eles trabalham muito bem as informações. Eles têm essa estrutura desse ecossistema de desinformação muito bem solidificado. E eles se concentraram bastante nisso, porque eles perceberam que isso daí é onde eles conseguem ganhar as guerras. E nisso eu acho que a oposição está pecando bastante nessa questão. Tinha que trabalhar muito mais as questões dessas desinformações, muito mais. E trabalhar numa contra-desinformação, né? Numa estrutura de contra-desinformação muito, muito, muito forte e poderosa. Né? Agora mesmo eu vi, até fiz uma pesquisa interessante, né? Que
Bom, antes de falar nisso, desculpa, vou falar um pouquinho sobre a questão das pesquisas. As pesquisas foram aí, as pesquisas têm margem de erro, tem tudo mais, mas a gente vê até pelo resultado das pesquisas que muitas das pessoas pesquisadas também estavam articuladas a questão de responder errado, muita coisa assim, que impactou as pesquisas, impactou o resultado e a forma de se trabalhar os cálculos na pesquisa. Então isso é uma coisa que foi utilizada também. Tá? É uma desinformação. É uma desinformação. Nesse caso, a gente pode até dizer que era uma contra-informação, porque é uma desinformação a serviço da contra-informação. Para quê? Para evitar que venha a verdade. Qual seria a verdade? A verdade seria o mais próximo do que seria o resultado do primeiro turno. Tá? E ficou um pouquinho distante em muitos casos por causa desse impacto da desinformação como uma contra-informação. Então, todas essas questões foram bem trabalhadas e ainda estão muito bem trabalhadas na campanha do Bolsonaro. Né? E aí, nessa questão aí toda, por exemplo, das pesquisas, né? O governo, aí o legislativo, todos eles já estão correndo de uma forma absurdamente ridícula e tempestuosa para tentar colocar leis sobre as pesquisas, quer dizer, uma legislação em cima das pesquisas para multar, para penalizar, para não sei o que, quer dizer, é uma forma de desinformação, é uma forma de uma contra-informação, é uma ação, uma estratégia para você reduzir a disseminação das pesquisas, reduzir a apresentação das pesquisas, não apresentar pesquisa nenhuma, deixar a coisa no escuro, porque ele se viu, olha como eles são, eles querem manipular a informação de pesquisa também. Né? Então é muito complicado isso. Né? Aí eu vi uma coisa recentemente hoje saiu agora uma pesquisa que fala da porcentagem de por que as pessoas votavam no Lula ou votavam no Bolsonaro. Eu fiquei abismado que 27% das pessoas que votavam no Bolsonaro votavam por causa da pessoa dele, as características pessoais dele. Isso demonstra várias coisas, porque isso aí é muito subjetivo. Então pode estar envolvido aí questões de racismo, por exemplo. Ah, o cara vota no Bolsonaro porque ele tem cabelo liso, olho claro. Ele parece mais com aquele estereótipo branco. Entendeu? Enquanto que as características do Lula eram mais lá para o 19%. E o que dava 27% dos eleitores de Lula, quem votava no Lula, eram os caras que acreditavam na questão dos trabalhos sociais dele. Então, é assim, pessoal. Os mecanismos de desinformação estão aí muito fortes, muito solidificados nessas campanhas, principalmente, acho que 99% pelo bolsonarismo. Tá? Que estruturou esse ecossistema de desinformação muito poderoso. Né? E eles estão preparados para soltar uma bomba dessas aí agora, de contra-informação, até eu já tinha alertado isso aí nos vídeos passados, que uma das coisas que ele ia fazer é utilizar esses relatórios do Ministério da Defesa, e entre outros relatórios que ele acha que eles fizeram aí de fraudes de urnas. Isso é tudo conversa, isso é tudo desinformação, tá? E eles estão segurando por quê? Porque eles vão chegar lá no segundo turno e o Bolsonaro vencer, aí eles não tem nada, não. Aí as urnas funcionam, é uma beleza, o sistema é muito confiável. Se o Bolsonaro perder, não, teve fraude, não sei o quê, olha, tá vendo? Eu já avisei que lá atrás tinha fraude. Olha os relatórios aqui. Aí o Alexandre de Moraes, como tá bem esperto e sabe dessas coisas, já deu um ultimato neles para eles apresentarem esse relatório bem antes do segundo turno. Porque eles não vão mostrar nada. Jamais outro dia apresentou, falou que tinha isso, tudo mentira, tudo desinformação. Então, pessoal, precisamos tomar muito cuidado, tá? Que nós vamos, que agora uma guerra de informações, a gente está dentro de uma infodemia, né, enorme, e a gente tem que tratar, tem que parar muito para pensar, pesquisar as informações
aquilo que é verdadeiro, de verdade, é óbvio, aquilo que é real, porque a coisa está tão falsa hoje em dia que a gente fica verdadeiro de verdade, porque o negócio está muito forte. Então aquilo que é real, que é efetivo, que é fato, que realmente ocorreu, que é a verdade, né? Isso a gente tem que ficar de olho, tá? Isso que é importante. Agora, eu vou dar uma dica para vocês, principalmente o evangélico, né? Tá? Com todo respeito, como vocês podem votar numa pessoa que é o tempo inteiro produzindo fake news? Sinto muito dizer que falam que é fake news. Não, é fake news. Já foram provadas, várias delas foram provadas, e a produção é bolsonarista. Como que vocês podem votar numa pessoa dessa? Como vocês acham que uma pessoa dessa seria legitimamente um cara bom para a sociedade? Então, pessoal, pense bastante antes de votar e raciocine sobre isso que eu falei. Tá? Uma pessoa que inventa essas mentiras não pode ser do bem. Não pode ser em nome de Deus e nada disso, porque Deus não mente. Então, você pense muito bem no que você está fazendo e vote corretamente, tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom.